Bom dia, pessoal. Novamente, meu nome é Wellington Aguilar, sou especialista em regulação da Anatel de São Paulo e atualmente estou na Novadem como diretor administrativo. O presidente passou para me relatar nosso plano de lutas, né, em relação ao cargo de especialista em regulação e analista. Era para mim estar fazendo junto com outra diretora, a Núbia, só que ela não pôde estar presente porque está em gestação. Então, eu vou falar sobre o plano de lutas desses cargos, mas cada um, nós dividimos por cargos, tá? O Fábio Rosa, outros diretores falarão sobre outros cargos, mas é claro que uma pauta de um é comum à outra, outras não são, então a gente acaba falando do todo, né? Então, assim, falando diretamente do plano de lutas das agências, né, nós estamos aí vivendo um momento difícil, o servidor sendo atacado, tem o que foi discutido ontem, esse PLS 280 sobre a terceirização da fiscalização, mas a gente vamos usar aquela técnica de artes marciais, né, aquela força contrária, tentar usar ela a nosso favor. Por que eu falo isso? Porque, apesar de todos esses problemas, nós das agências, no meu entendimento, nós estamos em alta ainda na sociedade. Porque, por mais que se discuta modelos de governo de esquerda, de direita, a regulação está sempre presente, isso já é um consenso. E ela está presente direto na vida de todas as pessoas, né? Eu até falo que a gente busca equiparação com o ciclo de gestão, com a Receita Federal, mas é importante que a gente está buscando uma valorização remuneratória. Mas nós, as agências, temos identidade própria, nós temos força própria. Tem muitas carreiras que estão buscando se juntar com a gente por causa dessa importância, né? Qualquer setor que se fala tem uma agência reguladora presente. Uma relevante porcentagem do PIB do nosso país é regulado pelas agências reguladoras. Não se pode falar em crescimento econômico, estabilidade jurídica, estabilidade regulatória, sem ter uma agência reguladora no meio. Ela está presente em todas as nossas vidas, né? Você está usando um celular, tem lá um selinho de homologação da Anatel. Você vai usar o plano de saúde, tem a ANS. Você vai abastecer um carro, tem toda uma regulação por trás dos combustíveis. Tem a NTT, tem a nova agência da mineração aí, que inclusive é uma agência que arrecada aí a ordem de bilhões. Então, assim, sem citar todas, mas falando de todas, nós temos uma importância própria e é um consenso geral que nós somos importantes. Então, nós não podemos perder, apesar de buscar essa pauta de equiparação, nós não podemos perder esse espaço de valorização própria, que nós temos identidade própria. Ora, tem até muitos parlamentares aí no passado que falaram, nossa, essas agências fazem tantas coisas, eles fazem tudo. Eles legislam, né, editam normas, eles fiscalizam, edita norma, fiscaliza, processa e julga, né? Lembra daquela crise da aviação, acho que em 2007, né? Até alguns ministros falaram, nossa, essas agências têm muito poder, a gente não pode tirar o conselheiro, mas essa é a ideia, né? Toda essa estabilidade que existe no sistema é para evitar que interesses oportunos tomem força. Então, essa é a nossa luta que nós temos que ter, esse fortalecimento como um todo das agências reguladoras, e todo esse contexto, não há como não dizer que nossas atividades são complexas como um todo, né? Às vezes, no nosso dia a dia, a gente até costuma achar como normal, mas você vai comparar com outras funções, nós exercemos atividades complexas. Mas no dia a dia, pelo nosso conhecimento, pela rotina, a gente já está achando que são atividades simples, mas não são simples. No nosso trabalho, por exemplo, lá na Anatel, da regulação da radiofrequência, é um trabalho que envolve muito conhecimento técnico, jurídico. Eu tenho certeza que nas suas áreas específicas demanda muito conhecimento técnico, jurídico, contábil, econômico. Então, às vezes, aquela rotina que parece ser simples para nós, para o mundo externo, é uma coisa muito completa. Então, cada vez mais a sociedade demanda a estabilidade jurídica, econômica, regulatória, porque senão não tem como os mercados crescerem, a economia crescer e se autorregular. Então, falando diretamente do nosso plano de lutas, nós tivemos um último acordo aí, que nós avançamos em algumas pautas, principalmente na questão do subsídio e no aumento do VB sobre a gratificação para os PECs. Então, assim, nós tivemos alguns avanços, mas nós ainda acabamos ficando para trás de outras carreiras, como, por exemplo, a do ciclo de gestão.
Então, assim, eu enumerei alguns problemas que nós ainda temos, como na questão da periculosidade, insalubridade, temos que discutir se o servidor, a questão da transversalidade. Então, assim, os temas são amplos, né? Uma proposta, por exemplo, que chegou, que é não remuneratória para a nossa DEM, a questão da transversalidade dos cargos. Agora que a gente está recebendo por subsídio, é interessante para a regulação e para o servidor que um servidor de uma agência, desde que não haja conflito, possa trabalhar em outra agência. Isso fortalece a regulação. Essa pauta é remuneratória, ela é não remuneratória. Então, é uma discussão importante de ser feita, né? Porque fortalece a regulação como um todo, não tem custo, e por aí vai. Então, assim, eu enumerei algumas pautas que, pela relatoria, seria para cargo de especialista e analista, mas, de certa forma, envolve o todo, e o que faltar será complementado pelos outros cargos. Eu até queria falar com o presidente, se caso eu estourar o tempo, são 2 relatorias, eu teria mais 10 minutos. Né? Então, nesse contexto todo, o que nós temos como pauta, que não pode ser deixado de fora? Eu coloquei como primeiro item aqui, e terão outros itens que englobarão, né? Até um item que nós colocamos no ofício. A Lei 13.327 do Acordo do Ciclo de Gestão, que foi feito depois do nosso, deu um aumento ainda maior, e até 2019, nas tabelas desses cargos. Então, aí, só comparado com essas carreiras, sem haver equiparação, nós teríamos uma pauta mínima, que seria recuperar 1,98% do aumento maior que eles tiveram em 2017, 6,64% que eles vão ter em 2018, que ainda nós não fechamos acordo, nós fechamos um acordo para 2 anos, e 6,31% em 2019. Ou seja, eles ainda promoveram um distanciamento maior. Então, assim, como demanda para os cargos de especialista e analista, deveria ser, a nossa pauta é equiparar essa tabela ao anexo 4 da Lei 327 de 2016 do ciclo de gestão. E, nesse contexto, já engloba a equiparação entre analista e especialista em regulação na questão salarial, que é um tema muito importante. Nós trabalhamos em conjunto, né? Até o analista de uma agência reguladora, analista administrativo e o técnico administrativo, ele tem uma função diferenciada até com relação a outros órgãos, né? E o próprio governo reconheceu isso quando alterou a remuneração para subsídio, porque geralmente as carreiras administrativas não conseguem esse feito, mas houve esse reconhecimento de que são atividades de Estados inerentes à fiscalização. Então, isso foi um ponto importante. Outra questão, o pagamento dos adicionais para os cargos da regulação, principalmente agora quem está recebendo... O governo cortou, mas agora tem uma outra dificuldade, que nós estamos recebendo por subsídio, e o governo entende que não é cumulativo com essas rubricas. Mas o sindicato entende, até por questões jurídicas, que é uma verba indenizatória passível de ser acumulada. Então, nós temos que ter uma estratégia de atuação tanto para o governo mudar o entendimento e, se possível, judicializar. Porque é uma questão que, uma defesa, que esses itens, como adicional de fronteira, de periculosidade, de insalubridade, de atividades perigosas, são verbas de caráter indenizatório, passíveis de ser acumuladas com subsídio. Outro ponto da pauta aqui que eu anotei, que eu já comentei, é a transversalidade dos cargos das agências reguladoras. Antes, havia um certo temor, apesar de defendermos essa pauta, se a gente não recebesse por subsídio. Porque já aconteceu, por exemplo, daqueles casos de servidores que é removido para outro órgão, porque o esposo ou a esposa foi e ele tem direito de ser removido, só que na cidade não tinha agência, e ele acabou sendo lotado em outro local. E houve um entendimento que ele perderia a gratificação. Então, havia essa barreira dessa pauta da transversalidade, esse risco de um servidor ir trabalhar em outra agência e perder a gratificação. O recebimento por subsídio hoje já impede, né, esse quesito. E a porcentagem maior na gratificação para o PEC também, de certa forma. Então, essa questão da transversalidade é uma pauta que eu acho que pode até ser recebida com bons olhos pelos governos, porque não tem custo, e fortalece a regulação, fortalece todo o nosso trabalho, e até pode atender o interesse de diversos servidores que, às vezes, têm interesse em fazer uma remoção e pode exercer uma atividade, desde que não haja conflito legal, em outra agência.
Outro ponto também, que é importante, que a gente precisa conquistar, é esse direito de exercer outra atividade profissional. Que nas nossas carreiras, isso é muito rígido. Inclusive, havia um entendimento que nem a aula poderia ser dada. Agora tem uma interpretação, um parecer da AGU, que permite isso, a questão do magistério. Mas nós estamos bloqueados a tudo, né? Inclusive, quem é músico, quer exercer uma atividade extra, pela lei ali, ela é muito rígida e bloqueia essa atividade. No último acordo, esse item tinha sido fruto do acordo, entrou no PL, foi aprovado na Câmara, no Senado, mas na última hora, na Casa Civil, foi barrado. O presidente Alex Naldo, aí no PL, na MP da ANM, já tem umas emendas, né, no sentido de reverter essa situação. E esse ponto, é importante ressaltar nesse ponto, que olha como o governo é contraditório. Nessa MP que teve, aí eu não lembro o número, de cabeça, que permite a redução de carga horária com redução de salário, e do PDV, ela permite que quem reduzir a carga horária pode exercer outra atividade profissional, perde a exclusividade. Aí cabe o questionamento, né? Até quando essa MP for aprovada. Só a questão de redução horária já muda tudo, né? Se na lei está essa vedação por conflito de interesse, por outros problemas que possa haver de entendimento, né? Quer dizer que, então, a simples redução da carga horária então resolve o problema? Então, a aprovação dessa MP também pode nos favorecer, porque vai haver uma contrariedade nas fundamentações que justificam essa limitação. Então, é importante, nesse ponto, que essa MP passe para fortalecer esse debate que já está sendo travado na MP, que já está na relatoria lá do Quintão, para liberar essa atividade. Outro ponto da pauta, que é o teletrabalho nas agências reguladoras, que é um consenso, essa pauta, mas eu acho importante a gente discutir as vantagens e as desvantagens. O mundo moderno permite isso, mas também nós precisamos trabalhar algumas desvantagens que o teletrabalho pode oferecer, como desmobilização. Ele pode, de repente, oferecer um doce de você não ir mais no órgão e, aos poucos, o governo ir cortando, fechando unidades e a gente entrar numa armadilha e depois não conseguir reverter. Então, a gente tem que discutir, sim, as vantagens e as desvantagens do teletrabalho, mas em quais condições que não permita essa desvalorização e que, aos poucos, ocorra um desmonte dos órgãos e de todas as situações. Nós não podemos ser atrasados e dizer e não defender a pauta. É muito importante. Eu sou um defensor. Eu, pessoalmente, prefiro ir ao local de trabalho, porque em casa eu acho mais complicado trabalhar, porque você não se concentra, tem outras pessoas que pensam diferente. Então, assim, teletrabalho, devemos defender, mas acho importante discutir as vantagens e desvantagens, né? Como não entrar nas armadilhas, né? Porque, às vezes, se coloca um doce, a gente pega e não vê as armadilhas. Mas, é claro, devemos defender essa pauta. No cargo específico de nível superior das agências, né, a promoção para a classe especial também tem umas dificuldades, além da pirâmide e exigência de titulação. Ela, por exemplo, não conta a experiência antes de entrar na agência, não conta a titulação antes de entrar na agência, né? Contou para o concurso, mas o servidor inteira os 10 anos e tem que ficar ali parado, esperando, e ainda tem a questão piramidal, que pode limitar esse mérito, mesmo o servidor atendendo as qualificações, não entrar. Então, essa é uma pauta importante também para a questão dos cargos de especialista e analista. Outra questão também que chega muita reclamação para nós é a questão dos cargos comissionados, da distribuição das agências, que estão sendo retirados das agências. Recentemente, o governo teve esse problema de tirar alguns cargos comissionados. Muitos servidores reclamam que ele é mal distribuído, fica mais nas sedes, as unidades são desvalorizadas. Então, esse debate a gente tem que enfrentar dentro das agências também. É importante que seja enfrentado. E tem outras demandas diversas.